Olha, eu sei que isso vai soar completamente maluco, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu morri. Literalmente morri por 18 minutos e voltei com uma mensagem que vai mexer com tudo que vocês acreditam sobre os últimos tempos. Meu nome é Rebecca Patterson, tenho 48 anos e durante os últimos 25 anos eu ministrei para mulheres em pequenas igrejas rurais pelo interior do Tennessee e Kentucky. Vocês sabem como é difícil ser pastora mulher no sul dos Estados Unidos, especialmente em comunidades conservadoras. Muitas vezes eu enfrentei resistência, olhares de desaprovação, sussurros pelas costas. Mas Deus me chamou para ministrar às suas filhas, especialmente aquelas que vivem isoladas nas montanhas, mulheres que muitas vezes são esquecidas pela igreja tradicional. Eu dirigia centenas de quilômetros toda semana, visitando congregações espalhadas pelas colinas do Apalaches. Era uma vida simples, mas plena. Eu tinha minha pequena casa em Cookeville, meu fiel Honda Civic com mais de 300 mil quilômetros rodados, e uma paixão ardente por levar esperança àquelas mulheres que muitas vezes se sentiam abandonadas. Mas confesso que nos últimos anos a rotina havia me esgotado. As longas viagens, a resistência constante de alguns líderes masculinos, a luta financeira para manter o ministério funcionando. Minha vida de oração havia se tornado automática. Foi numa quinta-feira chuvosa de outubro que tudo mudou. Eu estava voltando de um encontro feminino em uma igrejinha em Jamestown, uma comunidade tão pequena que nem aparece no mapa. Havia ministrado para apenas 12 mulheres, mas o Espírito Santo havia se movido de uma forma poderosa naquela noite. 3 delas haviam entregado suas vidas a Jesus, e eu estava radiante. A chuva começou quando eu estava na Interstate 70, uma daquelas tempestades súbitas que transformam as estradas em rios. Eu deveria ter parado, procurado um lugar seguro para esperar passar, mas estava ansiosa para chegar em casa. Tinha outro encontro marcado para o dia seguinte em Esparta, e ainda precisava preparar meu material. A visibilidade estava praticamente zero, e eu dirigia devagar, segurando firme no volante. Foi quando eu estava passando por uma ponte sobre o rio Caney Fork que aconteceu. Um caminhão de 18 rodas perdeu o controle na pista oposta, atravessou o canteiro central e veio direto na minha direção. Eu lembro de gritar o nome de Jesus, de tentar virar o volante, mas era tarde demais. O impacto foi devastador. Meu carro foi esmagado como uma lata de refrigerante e arremessado para fora da ponte. A queda pareceu durar uma eternidade. Eu sentia o carro girando no ar, o som do metal se despedaçando e então o mergulho nas águas escuras e geladas do rio. A água invadiu o interior do veículo instantaneamente. Eu tentei desesperadamente abrir a porta, mas a pressão da água era muito forte. Meu cinto de segurança estava travado e por mais que eu puxasse, não conseguia me soltar. A última coisa que me lembro foi de uma oração sussurrada enquanto a água subia pelo meu pescoço. Jesus, se esta é minha hora, eu confio em ti. Mas se ainda há trabalho para fazer, por favor, me ajude. E então tudo escureceu. O que aconteceu a seguir foi a experiência mais real e transformadora de toda a minha vida. De repente, eu estava flutuando acima do local do acidente. Podia ver meu próprio corpo preso dentro do carro submerso, os mergulhadores de resgate lutando para me tirar de lá, as ambulâncias com suas luzes piscando na ponte. Havia pelo menos 20 pessoas envolvidas no resgate, paramédicos correndo de um lado para o outro, e eu observava tudo com uma calma sobrenatural. Não sentia dor, não sentia frio, não sentia medo. Apenas uma paz profunda e a certeza de que não estava mais limitada pelo meu corpo físico. Era como se minha consciência tivesse se expandido de uma forma que nunca imaginei possível. Eu conseguia perceber os pensamentos dos socorristas, suas orações silenciosas, seu desespero ao verem que já haviam se passado muitos minutos desde o acidente. Foi então que comecei a me afastar da cena. Minha perspectiva mudou, e eu me vi sendo atraída para o que só posso descrever como um túnel de luz. Mas não era apenas luz física. Era uma luz que carregava amor, paz, conhecimento e pureza.
Cada parte do meu ser espiritual era tocada por essa luz, e eu sentia como se estivesse sendo purificada e renovada a cada instante. Conforme me movia através desse túnel, memórias da minha vida começaram a passar diante dos meus olhos, não de forma cronológica, mas como se cada momento fosse avaliado pelo amor de Deus. Eu via minha infância em uma fazenda no Alabama, meu pai alcoólatra, minha mãe lutando para criar 5 filhos sozinha. Via o momento em que aceitei Jesus aos 16 anos durante um acampamento de jovens, e como aquela decisão mudou completamente o curso da minha vida. Vi minha jornada através do seminário, enfrentando professores que duvidavam do meu chamado ministerial por ser mulher. Lembrei das noites em que chorava em oração, questionando se Deus realmente havia me chamado ou se era apenas minha imaginação. Vi meu primeiro sermão em uma pequena igreja metodista em Nashville, como minhas mãos tremiam e minha voz falhava, mas como o Espírito Santo usou aquelas palavras quebradas para tocar corações. Cada ministração, cada mulher que havia sido tocada pelo amor de Deus através do meu trabalho, cada lágrima derramada em oração nos momentos difíceis. Tudo estava lá, vívido e real, mas visto através da perspectiva do céu. Eu podia perceber como Deus havia usado até mesmo meus momentos de fraqueza e dúvida para sua glória. E então, no final do túnel, a luz se intensificou de uma forma impossível de descrever. Era como se 1000 sóis estivessem brilhando, mas não machucava meus olhos espirituais. E foi ali que eu o vi. Jesus Cristo estava me esperando, e sua presença era tão majestosa, tão cheia de amor e autoridade, que eu imediatamente caí prostrada diante dele. Ele não era como as pinturas ou esculturas que vemos nas igrejas. Era muito mais real, mais vivo, mais glorioso. Seus olhos continham toda a sabedoria do universo, e ao mesmo tempo irradiavam um amor tão profundo que eu me senti completamente conhecida e aceita. Seu rosto brilhava com uma luz que vinha de dentro, uma luz que revelava sua natureza divina sem ofuscar. Suas mãos estendidas para mim ainda carregavam as marcas dos cravos, e quando ele falou meu nome, Rebeca, foi como se fosse a primeira vez que alguém realmente me conhecia. Sua voz era como o som de muitas águas, poderosa e gentil ao mesmo tempo. Não tema, minha filha, ele disse com um sorriso que aqueceu toda a minha alma. Você fez bem, tem sido fiel no pouco que lhe confiei. Mas agora tenho algo maior para você fazer. É tempo de você retornar, pois há uma mensagem urgente que preciso que você leve ao meu povo. Eu queria ficar ali para sempre. A sensação de estar na presença de Jesus era indescritível, como se finalmente estivesse em casa, no lugar para onde sempre pertenci. Mas ele gentilmente me ajudou a levantar e disse: Venha, há algo que preciso lhe mostrar. Jesus tomou minha mão e instantaneamente fomos transportados para um lugar que só posso descrever como um jardim celestial. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa na terra. Os aromas eram como perfumes que alimentavam a alma. E havia uma música constante no ar, como se toda a criação estivesse adorando em perfeita harmonia. Sentamos junto a uma fonte de água cristalina, e Jesus começou a falar sobre coisas que fariam meu coração arder dentro de mim. Rebeca, minha amada filha, você tem pregado sobre o meu retorno, mas há sinais específicos que meu povo precisa entender. Há uma profecia em Isaías 26, versículos 20 e 21, que está se cumprindo diante dos seus olhos, mas poucos reconhecem. Ele olhou profundamente em meus olhos e começou a recitar a passagem, e conforme ele falava, as palavras ganhavam vida diante de mim. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Porque eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Esta profecia, explicou Jesus, fala de um tempo muito específico que está chegando rapidamente. Um período de 3 dias de escuridão que cobrirá toda a terra. Não será uma escuridão comum, Rebeca.
Será uma escuridão espiritual tão densa que se manifestará fisicamente. Será como a escuridão que enviei sobre o Egito nos dias de Moisés, uma escuridão que pode ser sentida. Eu estava absorvendo cada palavra, tentando compreender a magnitude do que ele estava me revelando. Jesus continuou: quando digo, vai, povo meu, estou chamando especificamente meus filhos, aqueles que verdadeiramente me pertencem. A palavra hebraica usada aqui implica urgência, como correr para casa quando há perigo iminente. Ele fez uma pausa e me olhou com seriedade. Meus filhos saberão quando esse tempo chegar. Haverá sinais no céu e na terra que não poderão ser ignorados. Quando perceberem esses sinais, devem abandonar imediatamente o que estiverem fazendo. Não importa se estiverem no trabalho, na escola, em reuniões importantes. Devem correr para suas casas e chamar seus entes queridos para fazerem o mesmo. Jesus apontou para o céu do jardim celestial e de repente eu podia ver visões dos eventos que ele descrevia. Os sinais começarão com perturbações na atmosfera. O sol escurecerá gradualmente, não como um eclipse, mas como se uma sombra sobrenatural estivesse se aproximando. As estrelas parecerão tremer no céu, e haverá um silêncio estranho na natureza. Os animais sentirão primeiro e buscarão abrigo. Quando meus filhos virem esses sinais iniciais, terão pouco tempo. Devem imediatamente parar tudo e ir para casa. Ligar para a família, para os amigos crentes e dizer: voltem para casa agora. Deixem tudo e venham para casa imediatamente. Este não é um pedido casual, Rebeca. É um comando de vida ou morte. Eu podia ver nas visões como famílias crentes recebiam esse chamado divino, como algo dentro deles reconhecia a urgência e os levava a obedecer sem questionar. Vi maridos deixando escritórios, esposas saindo de lojas, crianças sendo retiradas da escola, todos correndo para seus lares com uma urgência sobrenatural. O tempo para se preparar será muito limitado, continuou Jesus. Uma vez que a escuridão começar a se manifestar, não haverá mais oportunidade. Por isso, meu povo deve estar vigilante, em oração constante, com seus corações sintonizados comigo para reconhecerem os sinais. Jesus se levantou e caminhou até a beira da fonte, suas palavras carregando um peso eterno. Rebeca, em Lucas 21, versículo 36, eu disse: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele se virou para mim com uma expressão que misturava amor e urgência. A palavra vigiar vem da prática dos guardas do templo em Jerusalém. Durante a noite, eles faziam turnos para proteger o lugar santo. O capitão da guarda caminhava pelos corredores verificando cada posto. Se encontrasse algum guarda dormindo, aquele homem seria severamente punido, pois sua negligência poderia custar a segurança de todo o templo. Meu povo deve estar como esses guardas vigilantes, enfatizou Jesus. Não apenas salvos, mas acordados espiritualmente. Há uma diferença entre salvação e estar preparado para o que está vindo. A salvação é um dom gratuito que ofereci na cruz, mas estar preparado requer vigilância ativa e relacionamento íntimo comigo. Jesus voltou a se sentar ao meu lado, e eu podia sentir a seriedade de suas palavras penetrando em minha alma. Muitos cristãos pensam que, porque são salvos, automaticamente estarão prontos para qualquer coisa que venha. Mas não é assim, Rebeca. Estar pronto requer mais do que uma oração de salvação feita no passado. Requer vigilância constante, oração fervorosa e um coração que busca ser considerado digno. Ele tocou minha mão gentilmente. Quando digo para orarem para serem considerados dignos de escapar, não estou falando sobre merecer salvação através de obras. Estou falando sobre um coração que está alinhado comigo, que busca minha face, que se mantém puro das contaminações deste mundo. É sobre relacionamento, não religião. Jesus olhou para o horizonte do jardim celestial e continuou: o pecado tem peso, Rebeca. Ele puxa a alma para baixo, cria barreiras entre a pessoa e o Pai.
Durante esse tempo de tribulação que está chegando, apenas aqueles que mantiveram seu relacionamento comigo limpo e vibrante conseguirão perceber minha voz e obedecer aos comandos. Não estou buscando perfeição, ele esclareceu com um sorriso compassivo. Sei como é difícil viver na Terra com um inimigo que constantemente tenta enganar e destruir. Estou olhando para o coração, para a sinceridade do desejo de me conhecer e me servir. Estou procurando aqueles que, quando percebem que erraram, correm para mim em arrependimento. Naquele momento, lágrimas celestiais escorreram pelo meu rosto espiritual. Eu reconhecia quantas vezes havia falhado nesse relacionamento íntimo com ele. Quantas vezes havia me contentado com rituais religiosos em vez de buscar sua face verdadeiramente. Jesus, com infinita ternura, enxugou minhas lágrimas. Quando eu digo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, ele continuou. Estou sendo literal. Meus filhos devem entrar fisicamente em suas casas, em seus quartos e trancar as portas. A palavra hebraica para quartos refere-se às câmaras íntimas, aos aposentos privados e também carrega a conotação de um lugar de encontro íntimo comigo. Jesus olhou diretamente em meus olhos com uma intensidade que queimava minha alma. E quando digo, fecha as portas sobre ti, a palavra hebraica significa literalmente colocar-se em quarentena. Vocês devem se isolar completamente do mundo exterior durante esses 3 dias. Uma vez que as portas sejam fechadas, não devem ser abertas por ninguém e por nenhum motivo. A seriedade em sua voz me fez tremer. Rebeca, isso é crucial. Uma vez que a escuridão comece, não permitam que ninguém entre em suas casas. Não importa quem seja, não importa o quão desesperadamente estejam implorando. Se alguém bater à porta, mesmo que seja com a voz de um ente querido, não abram. Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade antes de continuar. O que estará lá fora durante esses 3 dias não serão seres humanos. Nenhum ser humano poderia sobreviver na escuridão que cobrirá a terra. O que estará do lado de fora serão demônios liberados temporariamente do abismo, anjos caídos e espíritos malignos de toda espécie. Esses espíritos conhecem você, Rebeca. Eles conhecem sua família, seus amigos, suas vozes, seus maneirismos. Eles usarão essas informações para tentar enganá-los. Poderão imitar perfeitamente a voz do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Poderão contar histórias íntimas, usar argumentos emocionais, fazer súplicas desesperadas. Mas lembrem-se, ele enfatizou. Se fossem realmente seus entes queridos, eles não poderiam estar lá fora. A escuridão destruirá qualquer ser humano que não esteja protegido em suas casas. Então, se alguém estiver batendo à porta, implorando para entrar, vocês saberão com certeza que não é humano. Jesus se levantou novamente e caminhou alguns passos, suas palavras ecoando com autoridade divina. O momento mais crítico será no início, nos primeiros minutos da escuridão. Haverá um período de transição onde algumas pessoas ainda estarão do lado de fora. Mas assim que a escuridão se tornar completa, qualquer ser humano que não estiver protegido perecerá instantaneamente. Ele se virou para mim com olhos que brilhavam como fogo. Por isso, a obediência imediata ao chamado será questão de vida ou morte. Aqueles que hesitarem, que quiserem terminar uma tarefa, que duvidarem da urgência, não conseguirão chegar em casa a tempo. Quarentena significa isolamento completo, continuou Jesus. Vocês não saem, não deixam ninguém entrar. Devem cobrir todas as janelas para que não possam ver para fora e para que os espíritos malignos não possam vê-los dentro. A tentação de espiar será grande, mas resistam. O que vocês verão lá fora poderá traumatizar suas almas. Jesus voltou a se sentar ao meu lado, suas próximas palavras carregando um peso profético. Quando digo, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação, estou falando especificamente sobre esses 3 dias, um momento no tempo profético de Deus. A indignação refere-se ao juízo divino sobre o pecado que será derramado durante esse período. Este não será o fim do mundo, Rebeca, mas será o início dos juízos finais.
o começo da punição divina sobre a iniquidade que tem se multiplicado na terra. Durante milênios, tenho sido paciente com a humanidade, esperando que se arrependam. Mas há um limite para minha paciência, e esse limite está sendo alcançado. As visões que Jesus me mostrava eram simultaneamente aterrorizantes e gloriosas. Eu podia ver a terra coberta por uma escuridão sobrenatural, densa como o alcatrão negro, enquanto em milhares de casas ao redor do mundo, pequenas luzes brilhavam onde os filhos de Deus estavam reunidos em oração e adoração. Durante esses 3 dias, explicou Jesus, meus filhos devem fazer apenas uma coisa: buscar minha face. Devem se vestir de saco e cinza, ajoelhar-se, orar, jejuar e clamar por misericórdia. Não devem fazer nada além disso. Não devem tentar trabalhar. Não devem se distrair com entretenimentos. Não devem nem mesmo comer além do absolutamente necessário. Serão 3 dias como Jonas, no ventre do grande peixe, continuou ele, como eu próprio no coração da terra. Um tempo de morte espiritual para que possa haver ressurreição. Um tempo de profunda humilhação para que minha glória possa ser revelada. Jesus olhou para mim com olhos que continham toda a compaixão do universo. Rebeca, eu sei que isso parece assustador, mas para meus filhos obedientes, esses 3 dias serão os mais gloriosos de suas vidas terrenas. Minha presença estará com vocês de uma forma tangível. Vocês me ouvirão falar, sentirão meu toque, experimentarão minha paz que excede todo entendimento. Enquanto lá fora haverá trevas e terror indescritíveis, dentro de suas casas haverá luz celestial. Minha Shequina, minha glória, habitará com vocês. Seus filhos verão anjos, terão visões, receberão revelações. Será como se o céu descesse à terra em suas pequenas casas. As lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto enquanto Jesus continuava. E quando amanhecer o 4º dia, quando a escuridão se dissipar, meus filhos sairão de suas casas transformados. Seus rostos brilharão com minha glória, como o rosto de Moisés quando desceu do monte. Eles carregarão uma unção sobrenatural que nunca tiveram antes. A profecia de Isaías 60, versículo 1 a 3, se cumprirá naquele momento, disse Jesus, sua voz vibrando com poder profético. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Jesus sorriu, e seu rosto irradiou uma luz tão gloriosa que iluminou todo o jardim celestial. Após esses 3 dias, meus filhos terão uma unção evangelística como nunca houve na história da igreja. A glória visível de Deus estará sobre eles, e isso causará 2 efeitos dramáticos nas pessoas que os virem. Algumas pessoas ficarão aterrorizadas e fugirão, explicou ele. A luz de Deus sobre meus filhos será tão intensa que aqueles cujos corações estão endurecidos no pecado não conseguirão suportar. Eles gritarão de medo e se esconderão, como ladrões quando são expostos por um farol. Mas outros, continuou Jesus com entusiasmo crescente, aqueles cujos corações ainda têm alguma abertura para mim, mesmo que tenham sido enganados ou desviados, serão irresistivelmente atraídos. Eles virão correndo até meus filhos, implorando por orientação, clamando para saber como podem ser salvos. Será o maior avivamento que o mundo já viu, declarou Jesus com autoridade. Em questão de dias, milhões de pessoas entregarão suas vidas a mim. Será a colheita final antes do meu retorno em glória. Meus filhos se tornarão como ímãs espirituais, atraindo almas famintas para o reino. A visão que ele me mostrou era indescritível. Eu podia ver crentes saindo de suas casas após os 3 dias de escuridão, seus rostos literalmente brilhando com luz sobrenatural. Onde quer que caminhassem, multidões se reuniam. Algumas pessoas fugiam em terror, mas muitas outras se ajoelhavam, chorando, pedindo para conhecer Jesus.
Este será o cumprimento da grande comissão de uma forma que poucos imaginaram, disse Jesus. Meus filhos não precisarão se esforçar para evangelizar. A própria glória de Deus sobre eles fará o trabalho. As pessoas saberão instantaneamente que eles estiveram comigo. Jesus se aproximou de mim e segurou minhas mãos com ternura infinita. Rebeca, agora você entende por que deve voltar. Esta mensagem precisa ser proclamada aos meus filhos. Eles precisam saber como se preparar, como reconhecer os sinais, como responder quando o tempo chegar. Mas lembre-se, ele advertiu com seriedade, nem todos que se chamam cristãos estarão prontos. Muitos zombarão desta mensagem, dirão que é fanatismo, que é medo. Outros estarão tão ocupados com seus afazeres terrenos que não conseguirão ouvir minha voz quando eu chamar. Apenas aqueles que têm mantido um relacionamento íntimo comigo, que têm se mantido em oração e vigilância, conseguirão discernir os sinais e responder adequadamente. Por isso é crucial que você enfatize a necessidade de vigilância espiritual e oração constante. Jesus parou por um momento, olhando profundamente em meus olhos. Rebeca, há algo mais que preciso lhe revelar sobre esses sinais. Quando digo que o sol escurecerá, não será um processo gradual que levará horas, será uma mudança súbita que acontecerá em questão de minutos. O céu se tornará de uma cor estranha, como bronze escurecido, e a temperatura começará a cair drasticamente. Os animais serão os primeiros a sentir, continuou ele. Cães começarão a uivar e se esconder, gatos desaparecerão, pássaros voarão freneticamente procurando abrigo. A natureza inteira saberá que algo sobrenatural está acontecendo. Até mesmo as plantas começarão a se fechar, como se estivessem se preparando para uma tempestade que nunca viram. Haverá também um silêncio estranho, acrescentou Jesus. O tráfego parecerá diminuir. As pessoas nas ruas começarão a olhar para o céu com preocupação. Mesmo aquelas que não me conhecem sentirão uma opressão espiritual se aproximando. Será como se toda a criação estivesse prendendo a respiração. Jesus levantou-se e gesticulou para o ar ao nosso redor. Meus filhos que estão sintonizados comigo sentirão uma urgência sobrenatural em seus espíritos. Será como uma voz interior gritando: vá para casa agora. Aqueles que hesitarem ou tentarem racionalizar esse sentimento perderão a oportunidade. Quando essa urgência vier, Rebeca, eles devem obedecer instantaneamente. Não devem parar para explicar para colegas de trabalho incrédulos, não devem tentar convencer outros a virem junto. Devem simplesmente sair e ir direto para casa. A janela de oportunidade será muito pequena. E há algo mais, disse Jesus, sua voz assumindo um tom ainda mais solene. Durante esses 3 dias, os demônios que estarão soltos tentarão imitar não apenas vozes familiares, mas também sons que vocês reconhecem. Poderão imitar o choro de bebês, gritos de socorro, sirenes de emergência, qualquer coisa que possa levá-los a abrir a porta. Eles conhecem suas fraquezas emocionais, continuou ele. Se você tem um coração compassivo que se comove com o sofrimento alheio, eles usarão isso contra você. Se você é mãe, imitarão o choro de uma criança. Se você é avô, imitarão a voz desesperada de um neto. Mas lembrem-se sempre, se fosse real, não poderia estar vivo lá fora. Jesus voltou a se sentar e me olhou com intensidade. Durante esses 3 dias, haverá momentos em que a tentação de olhar pela janela será quase irresistível. Vocês ouvirão barulhos estranhos, vozes que parecem familiares, sons que despertarão sua curiosidade. Mas não cedam. Mantenham todas as cortinas fechadas, todos os vidros cobertos. Porque o que estará lá fora não são apenas demônios comuns, ele explicou. Serão também os espíritos dos gigantes antediluvianos, os Néfilim, que foram aprisionados desde o dilúvio. Criaturas de poder e malícia que a humanidade moderna nunca enfrentou. Sua simples visão poderia causar insanidade. Mas para meus filhos obedientes, que permanecerem em suas casas orando e buscando minha face, será diferente, disse Jesus, seu rosto se iluminando novamente. Eu estarei com vocês de uma forma mais real do que jamais experimentaram.
Vocês me verão, me ouvirão, sentirão meu toque. Será como se as barreiras entre o céu e a terra se desfizessem temporariamente. Suas crianças terão visões de anjos brincando com elas. Adolescentes receberão chamados ministeriais e visões do futuro. Adultos experimentarão cura emocional e física instantânea. Idosos receberão revelações sobre gerações futuras. Serão 3 dias de visitação divina intensiva. E quando tudo terminar, concluiu Jesus, quando o sol nascer no 4º dia, vocês sairão não apenas vivos, mas transformados. A unção que estava sobre mim durante meu ministério terreno estará sobre vocês. A mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma compaixão. Vocês serão meus representantes finais na terra antes do meu retorno em glória. De repente, uma dor intensa atravessou meu peito espiritual. Era como se uma força poderosa estivesse me puxando de volta. Jesus sorriu e disse: "É hora de você voltar, minha filha. Sua missão na terra ainda não terminou. Há almas que precisam ouvir esta mensagem através de você." Mas antes de partir, ele continuou: "Receba esta unção especial." Jesus colocou suas mãos sobre minha cabeça e imediatamente senti como se fogo líquido estivesse correndo através de todo o meu ser espiritual. Era poder, autoridade, conhecimento divino sendo depositado em minha alma. A partir de agora, quando você falar sobre essas coisas, haverá uma unção especial sobre suas palavras. Aqueles cujos corações estão abertos reconhecerão a verdade. Você também terá sonhos e visões que confirmarão e expandirão o que eu lhe revelei hoje. A dor no meu peito se intensificou, e eu soube que estava sendo puxada de volta para meu corpo físico. Jesus, eu tenho tanto medo de não ser capaz de transmitir tudo isso adequadamente, confessei. Ele sorriu com amor paternal. Eu estarei com você, Rebeca. A cada palavra, a cada testemunho, eu estarei ao seu lado. Confie em mim, e eu usarei você de maneiras que excedem sua imaginação. E então, como se fosse sugada por um vórtex poderoso, comecei a me afastar do jardim celestial, de Jesus, daquela glória indescritível. A última coisa que ouvi foi sua voz ecoando através das dimensões. Lembre-se, minha filha, vigiai e orai, porque o tempo está próximo. Senti uma dor excruciante explodir em meu peito, como se meu coração estivesse sendo esmagado e depois reiniciado. Vozes distantes gritavam: "Temos batimentos cardíacos! Ela está voltando!" Era como estar sendo esmagada por uma montanha e depois ressuscitada, tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente abri meus olhos, estava na unidade de terapia intensiva do Cookeville Regional Medical Center, cercada por médicos e enfermeiras que me olhavam como se tivessem visto um fantasma. Dr. Mitchell Harrison, o cardiologista que eu conhecia da comunidade, estava ao meu lado com lágrimas nos olhos. "Rebeca", ele sussurrou, "você esteve clinicamente morta por 18 minutos. Não há explicação médica para você estar aqui, muito menos consciente e falando. É um milagre completo." Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca e áspera. Uma enfermeira me deu alguns goles de água e então as palavras começaram a sair. Eu estive com Jesus. Ele me enviou de volta com uma mensagem urgente. Eu preciso falar com meu pastor, com os líderes da igreja. Há algo que todos precisam saber. Dr. Harrison trocou olhares preocupados com a equipe médica. "Rebeca, você passou por um trauma severo. É normal que pessoas que passaram por experiências de quase morte tenham alucinações vívidas. Vamos fazer alguns exames neurológicos para ter certeza de que não há danos cerebrais." "Doutor", eu disse com uma voz mais firme, "eu sei como isso soa. Eu sei que vocês pensam que foi falta de oxigênio no cérebro. Mas o que eu experimentei foi mais real do que esta conversa que estamos tendo agora. Jesus me mostrou coisas específicas, me deu uma mensagem profética que precisa ser compartilhada." Nos dias seguintes, enquanto eu me recuperava no hospital, palavra do meu milagre se espalhou pela comunidade. Pastores locais vieram me visitar, alguns com ceticismo, outros com curiosidade genuína.
Eu compartilhei minha experiência repetidamente e a cada vez sentia a unção especial que Jesus havia me dado se manifestando. Pastor William Matthews, da Primeira Igreja Batista de Cookeville, foi um dos mais receptivos. Rebecca, ele me disse, há algo sobre seu testemunho que ressoa profundamente em meu espírito. Nas últimas semanas, eu tenho tido sonhos perturbadores sobre escuridão cobrindo a terra. Não entendi o que significavam até ouvir você falar. Quando finalmente recebi alta médica, uma semana depois, minha vida havia mudado completamente. A experiência com Jesus não era apenas uma memória, era uma realidade contínua. Eu podia sentir sua presença de uma forma que nunca havia experimentado antes. Durante minhas orações, recebia visões adicionais que confirmavam e expandiam o que ele havia me mostrado. Comecei a viajar por igrejas em todo o Tennessee e Kentucky, compartilhando minha experiência e a mensagem profética que Jesus havia me confiado. As reações eram variadas. Algumas congregações me recebiam com corações abertos, reconhecendo a unção sobre minhas palavras. Outras me rejeitavam, chamando meu testemunho de emocionalismo ou fanatismo. Em uma pequena igreja pentecostal em Murfreesboro, algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu compartilhava sobre os 3 dias de escuridão, uma senhora idosa chamada Dorothy Gibson se levantou no meio da congregação, tremendo sob o poder de Deus. Irmãos, ela exclamou com voz profética, o Espírito Santo está confirmando cada palavra que esta mulher está falando. Há 3 meses, eu tive uma visão da escuridão cobrindo a terra, e uma voz me disse para começar a armazenar velas e preparar minha casa. Não entendi na época, mas agora tudo faz sentido. Momentos como esse se tornaram comuns. Em cada igreja onde eu ministrava, pelo menos 1 ou 2 pessoas vinham me procurar depois, dizendo que haviam tido sonhos ou visões similares, mas não sabiam como interpretá-los. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando corações receptivos em todo lugar. Preparei cartões com as passagens bíblicas que Jesus havia me mostrado e instruções práticas sobre como se preparar para os 3 dias de escuridão. Distribuí milhares deles para qualquer pessoa que demonstrasse interesse. Muitos me rejeitaram, me disseram para deixá-los em paz, mas guardei cartões para eles também, orando para que Deus tocasse seus corações no tempo certo. As instruções eram simples, mas específicas: manter sempre velas e fósforos em casa, ter água suficiente para 3 dias, cobrir todas as janelas com material opaco, estabelecer um plano familiar para reunir todos rapidamente quando os sinais aparecessem e, mais importante de tudo, manter uma vida de oração e vigilância constante. Meu próprio relacionamento com Jesus se aprofundou de maneiras que eu nunca havia imaginado possíveis. Eu passava horas em oração todos os dias, não por obrigação religiosa, mas por um desejo ardente de estar em sua presença. Ele me visitava regularmente em visões e sonhos, sempre reforçando a urgência da mensagem e me mostrando mais detalhes sobre os eventos futuros. Em uma dessas visões, Jesus me mostrou como seria para as famílias que estivessem preparadas quando os sinais aparecessem. Vi pais saindo do trabalho imediatamente quando sentissem a urgência espiritual. Mães retirando filhos da escola sem explicações detalhadas. Famílias inteiras se reunindo em casa minutos antes da escuridão descer. Rebeca, Jesus me disse naquela visão, aqueles que obedecerem ao chamado descobrirão que eu havia preparado seus corações com antecedência. Eles não questionarão a urgência, porque meu espírito já terá confirmado em seus espíritos que o tempo chegou. Também vi o que aconteceria com aqueles que hesitassem. Maridos que não quisessem deixar reuniões importantes, mães que achassem que primeiro precisavam terminar suas tarefas, jovens que não quisessem sair de encontros com amigos. Vi a escuridão descendo sobre eles enquanto ainda estavam do lado de fora, e meu coração se partiu. Por isso, enfatizou Jesus, a preparação espiritual é mais importante do que a preparação física. Meus filhos devem estar em constante comunhão comigo para que possam reconhecer minha voz quando eu chamar.
Depois de 6 meses viajando e ministrando, recebi um convite para falar em uma conferência profética em Nashville. Seria minha maior audiência até então, com mais de 3.000 pessoas esperadas. Eu sabia que essa seria uma oportunidade crucial para alcançar líderes de igrejas de todo o Sudeste americano. Na noite anterior à conferência, Jesus me visitou em outra visão poderosa. Rebeca, amanhã você enfrentará grande oposição. Haverá aqueles que tentarão desacreditar sua mensagem, que dirão que você está espalhando medo. Mas não tema. Eu estarei com você, e minha verdade prevalecerá. De fato, durante minha apresentação na conferência, houve várias interrupções. Alguns líderes se levantaram questionando a validade de visões proféticas nos dias atuais. Outros argumentaram que minha mensagem estava causando pânico desnecessário entre os fiéis. Mas algo sobrenatural aconteceu. No meio das contestações, uma luz suave começou a pairar sobre o púlpito onde eu estava falando. Não era uma luz física que todos podiam ver, mas uma manifestação espiritual que aqueles com corações sensíveis conseguiam perceber. As vozes de oposição gradualmente se calaram e uma reverência divina preencheu o auditório. Irmãos, eu disse com uma autoridade que não era minha. Eu não estou aqui para espalhar medo, mas para trazer preparação. Não estou pedindo para vocês me acreditarem apenas pela minha palavra, mas para buscarem o rosto de Deus e pedirem confirmação. Se esta mensagem não for dele, ela passará. Mas se for verdadeira, vocês não querem estar despreparados. Nos meses seguintes àquela conferência, centenas de pastores começaram a incorporar ensinamentos sobre vigilância espiritual e preparação profética em suas pregações. Grupos de oração se formaram especificamente para buscar revelação sobre os tempos finais. Famílias cristãs começaram a se preparar física e espiritualmente para eventos proféticos. Nem todos aceitaram a mensagem, mas sementes foram plantadas. E eu sabia que quando os sinais começassem a aparecer, aqueles cujos corações haviam sido tocados se lembrariam das palavras que Jesus havia falado através de mim. Hoje, quase 2 anos depois da minha experiência de quase morte, continuo viajando e compartilhando esta mensagem. Cada dia que passa, sinto mais urgência em meu espírito. Jesus tem me dado sinais de que o tempo está muito próximo. Eventos mundiais estão se alinhando, a iniquidade está se multiplicando, e aqueles que têm olhos espirituais para ver podem perceber que algo monumentalmente está se aproximando. Não sei se estarei aqui durante os 3 dias de escuridão ou se serei arrebatada antes disso. Jesus não me revelou isso especificamente. Mas sei que, esteja eu aqui ou não, aqueles que ouvirem esta mensagem e aguardarem em seus corações estarão preparados para o que está por vir. Meu apelo para você que está ouvindo este testemunho é simples. Busque o rosto de Deus. Não se contente com religiosidade superficial. Desenvolva um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Mantenha-se em oração constante, pedindo para ser considerado digno de escapar das coisas que estão por vir. Prepare sua casa e sua família, não por medo, mas por sabedoria. Tenha sempre velas, fósforos, água e material para cobrir janelas facilmente disponíveis. Mais importante ainda, tenha um plano familiar para se reunir rapidamente quando a urgência espiritual vier. E acima de tudo, vigie e ore. Mantenha seus olhos espirituais abertos para os sinais que Jesus descreveu. Quando você vir o sol começar a escurecer de forma não natural, quando sentir uma opressão espiritual inexplicável, quando os animais começarem a agir estranhamente, quando uma voz interior gritar para você ir para casa, obedeça imediatamente. Como Jesus me disse, estes são os sinais da profecia de Isaías 26, 20 e 21 se cumprindo. O tempo da paciência divina está chegando ao fim. O período de 3 dias de escuridão se aproxima, mas para aqueles que estão preparados, será o início da maior manifestação da glória de Deus que a terra já presenciou. Que você esteja entre os vigilantes, entre aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem prontamente. Que sua casa seja um refúgio de luz durante as trevas que virão.
e que você seja um dos que sairão no quarto dia, carregando a glória de Deus para um mundo desesperado por esperança. O tempo está próximo. Jesus está voltando. Esteja pronto.